Continuando aqui, segundo áudio, porque eu ainda nem entrei naquilo que o Vampiro de Lúcifer trouxe para a gente, tá? Não consegui entrar ainda, porque estão me falando um monte de coisa de antemão, então sempre as aulas aqui são bem demoradas, é só para sacerdote mesmo, sabe? Não é para qualquer um, é aqueles que realmente estão interessados em entender o mais profundo do profundo daquilo que o resto não consegue ir. Ele para, sabe, tudo que está fazendo para ir aprender. Isso ele tem que entender para quem está fazendo. Bom, ele está fazendo para o pai, eu estou fazendo para o pai, aquele está fazendo para o pai, então cada um tem uma obrigação de fazer para o pai. Então cada um vai fazer o que pode fazer e o que tem que fazer. Então ninguém se preocupa com o que o outro vai fazer. Cada um se preocupa com o que vai fazer. Então todo mundo está dentro de uma consciência única, restaurada pelo pai. Nós voltamos a ser o que nós éramos. Ligados ao pai como um pai no colo. Sabe, sentado no colo do pai, tranquilo, olha, não sabe se amanhã vai ter comida, não sabe se amanhã vai ter bebida, não sabe se amanhã vai ter todos esses prazeres que foi lhe dado como criança hoje, né? Porque antigamente não tinha muito prazer, tinha que trabalhar igual escravo, né? Mas é isso que eles querem fazer, querem terminar isso. Mas vai terminar como? Você como com seu filho mimado para ser destruído de novo? Porque é fácil destruir um mimado. Muito fácil. Deu para entender? Então, eu preciso retornar a passar isso para você como era no início. Meio complicado, mas a gente vai chegar. Bom, como muitos outros, são professores. Nós só somos professores dos professores que vão haver. Professores, entendeu? Tem os sacerdotes que ensinam o que tem que fazer para você não morrer mais. Você não vai para casa de ninguém mais, não. Você vai ficar na sua casa. Você quer viver aqui com o pai? Quer voltar a ser o que era no início? Quer ter toda aquela paz que foi perdida por perder a consciência do pai? Aquela que permitiram que fosse feito do jeito que eles quisessem, ou seja, deixa eles sem vocês, saiam da consciência deles, vejam eles pelo seu aspecto, pelo seu ângulo, e tratem eles como vocês acham que são justos. Eu saio agora e espero vocês me devolver aquilo que eu perdi, que é a minha consciência aí, que é a minha alma, que é o meu corpo. Então eu tenho que me tornar matéria de novo, eu vou ficar só no espiritual agora, vocês têm que encontrar a matéria que devolve a palavra vida, ou a palavra viva da palavra vida. Você vai entender o que é viver, porque tiveram que te dar morte para você entender a vida. Todo mundo, aonde ele existir, como vida, como existência, e vida é muito mais, tá? É existência. Se aquilo existe para alguém, não pode ser perdido. Essa é a regra do jogo nesse período de transição da correção da nossa consciência. Você não pode perder a consciência da vida. Por quê? Porque a gente vai te dar a morte. Então, sabendo que você só vai viver quando entender o que é vida. Então, vida, você descobre que é existência. Existência, mais o mais profundo. O que existe? Seja o que você reconhece. O que você reconhecer como existência, isso tem que ser preservado. Se você perder alguma coisa sua, você vai ter que voltar para buscar. Uau! Você passa uma destruição terrível, destruição total da sua casa, porque tem que refazer sua consciência de novo, está errada. E assim volta. Fizeram vários e vários loopings nesse processo, que estão como consciências guardadas passadas, ao qual elas serão trazidas, dadas a você, para você estar em paz no seu futuro, lembrando dela. E assim, ao invés de ela fazer você querer voltar no passado para mudar aquele passado, você vai agradecer ao que viveu com ela, porque o seu futuro foi por causa dela. Você aprendeu dentro do que viveu. Ou não entendeu? Você só quer entender por que você passa isso hoje. Quando você entender por que você passa isso hoje, porque você perdeu a consciência do papai, ele fez isso de propósito com a família dele lá em cima, tá? Quando eles entendem a si mesmo, é sinal de que nós nos entendemos aqui, é um reflexo. Eles fazem aquilo que fizeram, eles desfazem aquilo que fizeram.
Deu para entender? E refazem com coisas diferentes daquelas que nós não imaginaríamos que poderíamos viver, porque nós já vivemos ela no futuro. Então ele pode devolver a gente aquilo que nós tínhamos, porque nós entendemos como era. Ou não? Justo. Justo, justo, nós não temos justiça aqui. Nós temos Roma. Amor ao contrário, ódio. Uma santidade envolvida para dizer que seria, assim você poderia fazer o que quisesse e se tornar o idólatra que você quisesse ser. Então, se, preste atenção, só preste atenção aqui. Se nós restauramos essa consciência como era no passado, devolvendo a consciência do Pai para que ele era, então nós passamos a transição da metamorfose, que é uma fase de metamorfose que dura tanto tempo. Você já viu que o animal ele tem que estar um tempo determinado naquele fase dele de transformação, senão ele é destruído. Ou seja, o ovo não choca, ele foi chocado. Ou seja, ele passou do tempo. Compreendeu? Ele perdeu o tempo dele e ele ficou, como é que fala? Goro. Ele não foi chocado, ele foi goro. Ficou gorado, ficou com goro, né? Sabe como é? Isso é pelo menos da onde eu vim falava assim, né? Não sei onde você mora aí, como é que fala. Mas lá de onde eu vim fala goro, né? Passou do tempo e aí ele, em vez de nascer aquele bolinha amarelinha, saiu o pintinho e tal, fica preto lá dentro e fica como se tivesse mofado. Passou do tempo, ele fede, tudo tem que ser quebrado, ele não presta. Ele passou do tempo, ele não serve, entendeu? Então você tem que pegar ele no tempo certo para comer. Você tem que abrir ele no tempo certo para botar ele na sua panela, na sua mesa. Né? Você tem que tirar lá da galinha logo que ele sair. Todo dia eles escolhem o ovo da galinha. É um problema? Bom, isso ainda vamos ter que ver com o pai. Eu não sei como é que ele vai tratar essas coisas aí, qual é a alimentação que ele vai nos dar, porque, pelo que eu entendi, gente, o futuro, a eternidade, que foi aquilo que foi perdido, ela é extremamente maravilhosa. Nós não nos preocupamos com nada. Nada, nada. É o pai, você entendeu? Ele tem guardado aquilo que ele tirou por um tempo da gente, de consciência da gente, para a gente experimentar. Eu não sei quantas pessoas conseguem entender isso, cara. Para mim é como se eu estivesse falando algo que eu, assim, vivi. É vívido para mim, sabe? Eu só está devolvendo o meu futuro. Então, aí eles me mostraram, olha, em 2030 vai estar havendo um casamento lá. Em 2030 nós vamos, ao invés de virmos para destruir, como foi essa linha do tempo que vocês já viveram, a gente vem para devolver a primeira linha do tempo, ou seja, a segunda não vai mais existir, ela acaba aqui. Agora voltamos à primeira linha do tempo, onde todo mundo vai voltar àquele estado natural que vocês tinham antes da gente sair de vocês. Antes do Pai deixar vocês de propósito, para vocês entenderem que não devem mais deixar a consciência do nosso Pai. Ele é bom, ele é amoroso, ele sabe o que faz, mas ele não é representado aqui por vocês de uma boa forma. De propósito, para vocês entenderem que ele é o adorado. Vocês agora vão adorar um dragão. Assustador, né? Como é que a religião vai adorar o seu próprio inimigo? Mas é só ela parar um pouquinho para pensar. Ué. Quem criou o seu inimigo? Então ele não é inimigo, depende de como você vê o seu criador. Então o seu criador é mau, então você chegou no top dos tops da sua maldade. Ou seja, você pode ser o doloroso e o sofrido que eles puderem dar para você. Então, mas aí eles, para dar isso, eles precisam ensinar você o mérito de receber. Então ele deixa você fazer. Ao praticar, é claro, alguém vai ter que pagar, né? Claro, alguém vai aprender com você o que você fez com ele. Então, ao entender isso, os dois vão se acertar no final, porque um faz com o outro, por que um permitiu ser feito e por que um quis fazer. Pronto, eles se entendem, acaba com isso e volta ao estado natural da perda de consciência. Tem que ser justo. Os dois só se entendem com justiça. Não se entende de outra forma. Então, se não for justo, não pode ser dado daqui para frente. Porque é o retorno para o Pai. Então, por que eu vou me preocupar? Você deveria estar guardado, deveria estar em um celeiro, levado para estar, para você poder aprender
a voltar a ser quem você era. Agora é um retorno de consciência. Então, tem um tempo para você fazer isso. Pelo que eu entendi, o tempo de conserto para você é até 2028. Todo esse emaranhado de consciência que eles vão dar aí, ó, e vão estar dando aí, é justamente para impedir você de estar lá. É de propósito e eles não vão parar. Isso não tem jeito de mudar se o pai não mudar com você. Então, você, obrigatoriamente, para sair dessa confusão de consciência, vai ter que encontrar o pai com alguém representado nele, porque ele é aquele Deus que ele perdeu lá na frente. Você entendeu? Por um tempo? Pois é. Ele mesmo tem que reconhecer. Então, fica tranquilo que o reconhecimento é dele, não é seu, não é de ninguém. Você tem que fazer a sua missão. Eu tenho que fazer a minha missão. Eu não tenho que querer ser o que eu não sou. Se eu for, eu sou. Então, eu não preciso tentar provar uma coisa que eu sou. Ele me perdeu para ele se encontrar. Ele te perdeu para ele se encontrar em você. Então, todo mundo vai ter certeza que é ele. Não é eu nem você. Todo mundo vai ter paz interior de saber que ele voltou à consciência dessa terra, entregando de volta aquilo que ele mesmo tirou. Pronto. Não tem mistério, sim? Todo mundo fica em paz. Só que nós estamos em um estado agora de casamento, certo? Casamento, não é destruição. Então, para alguns vai estar aí bolada. Eu não sei como é que eles vão se embolar aí, foda-se. Céus abertos, agora é céus abertos. Céus abertos, você pode fazer o que você quiser, não tem mais impedimento de céu de ninguém. Ninguém vai se intrometer com a sua vontade. Fica à vontade porque você acha que vai haver uma destruição em 2030, você já está sabendo, né? Já está sabendo, quem sabe do tempo aí, como eu aí, sabe de muita coisa, mas não fala para você, né? Não fala, não fala. Mas tudo bem, cada um também não se interessa, o pessoal não se interessa, está pouco se lixando. Então, tem razão de não dar. Ele tem razão porque não tem como voltar desse jeito a pessoa desinteressada, né? Então ela ainda está num estado que precisa ser tratada. Então está normal isso aí para ela. Mas quem está sabendo está pensando que vai haver uma destruição, como houve nessa segunda linha do tempo, né? Então ele sabe. Então o que ele quer fazer? Ele quer restaurar essa linha do tempo com a fuga dele. Não, isso indica que ele ainda quer manter a destruição dele aqui, porque ele seria destruído, mas então ele está fugindo da destruição. Ele não está consertando a destruição. Deu para entender? Você fugir de uma coisa que você deveria acertar indica que você não está certo. Então, eles não têm problema de continuar te fudendo ainda maior, mais ainda do que antes. Porque você não tem coragem de resolver seus próprios problemas, você não está lá você não está desse jeito lá no mundo vindouro, não. Hein? Você não está entendendo. Então você mesmo está dizendo para a gente que ainda precisa apanhar. E a gente não tem problema de te bater, porque você não está lá assim. Então, você que decide o tanto que você quer apanhar. Compreendeu? Tem gente que apanhou muito, pelo que eu entendi e vi, né? Porque a gente vê pedaços assim do tempo. Teve gente que apanhou pra caralho. Apanhou e aí tá mal aí nesse final. Teve gente que não suportou, se matou. E teve gente, aí me mostraram ainda. Porra, me falaram ainda. Pior é isso, né? Me falaram ainda, porque assim, você entende o seguinte no final. O final é interessante porque você entende sentimentos bons, altruístas, mas usados para fazer um mal, sabe? Para poder dizer que ele não é bom. Assim você entenderia que ele é bom, né? No final. Então, foi deixado que pessoas usassem a gente do jeito que queria. Aí, no final, a gente chega à seguinte consciência: se eu sofrer, todo mundo vai sofrer comigo. Se eu sofrer, todo mundo vai sofrer comigo. Sabe essa hora que você fala assim, ó, tem uma música, né, da Marília que fala, né, já que eu vou sofrer, todo mundo vai sofrer comigo. Pronto. Ela falou mentira? Não, ela falou verdade. Mas ela falou tão verdade, presta atenção, gente, que isso é de alienígena, isso é notícia de alienígena, presta atenção. Ela pediu, ela falou isso, né? Quer dizer, já que eu vou sofrer, todo mundo vai sofrer. É essa aí, ó, essa aí. Pega ela. Essa aí, nós precisamos dessa alma. Então faz ela sofrer no top. Porra, ela pediu, ué. Você entendeu? Ela cantou uma coisa que ela quis conhecer. Então, o que eles fizeram com ela? Deixaram ela subir, ela ficou toda bonita, toda pá, né? Ceifaram ela.
Por quê? Para ela sentir todo o sofrimento que ela tem que dar, porque eu vi ela lá, cara, eu vi, cara. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Como é que eu explico isso para vocês? Como é que ela vai estar lá? Não sei, cara. Aí é a linha do tempo, entendeu? É pedaços escondidos que a gente foi dado a gente a fazer como a gente tem que fazer, porque você já mudou, naturalmente tudo muda com você. Você não precisa se preocupar com isso. Você entendeu? Porque se eles começarem a dar, a gente pode querer manipular. Quando você encontra o seu pai, deixa que o pai te dá. Ué. Você não tem que se preocupar, não. Ué. Vou me preocupar agora se eu vou morrer de fome. Vou me preocupar agora se eu vou morrer de sede. Vou me preocupar agora se eu vou morrer de frio. Ah, eu vou me preocupar agora, vou me preocupar, vou me preocupar. Então você não é uma criança. Não, você não é uma criança. Desculpa, você não é uma criança. Você é um adulto que sabe o que faz. Ótimo para você, mas você não está assim lá. Lá no futuro você não está assim, cara. Como é que você quer ir para lá assim? Me fala. Co- Como é que essa é uma pergunta meio paradoxa, né? Como é que você quer estar lá do jeito que está hoje? Você estava dependente, cara. Você estava tranquilo, você estava relaxado. Você estava num paraíso, porra. Mas não, aqui você não está e nem vai. Pelo caminho que está indo, não vai. Então tem que apanhar, porque vai ter que estar, agora terminou. Ué. Então, aí é que eu fiquei sabendo que algumas pessoas sofreram pra caralho. Mas eu falei assim, ó, então com certeza eu não vi, porque eu não estava lá, eu não quero nem saber. É, porque o pai não criou isso para sofrer. Não, ele não me criou para sofrer, ele não me criou para me dar dor, não. Então eu não vou ver isso aí. Eu não quero ver isso aí. Olha, me tira, faz favor, porque eu já sei que eu não vou estar lá. Eu trago a consciência de um pai que nos amou, você entendeu? Você também deveria trazer essa consciência de volta, cara. Você tinha que saber que o pai nos amou, nos ama e não vai deixar nada disso acontecer. Que porra é essa? Quem é esse louco que está querendo que aconteça? Porque está falando, está pregando destruição? Não. O que ele quer, na verdade? Destruição. Por que ele não começa a mostrar outras coisas? Aí o pessoal começa a mostrar outras coisas, mas com intenções particulares, né? Particulares, que ainda não está no interesse de lá do pai. Aí também não vai. Véio. Tem que ser aquela que se encaixa com a eternidade boa que aquela pessoa está vivendo lá. É uma perca temporal da consciência. Isso é complicadíssimo para a gente. Ou seja, a consciência nossa é alienígena. É, cara, nossa consciência é alienígena. Foi aqueles que nos fizeram e nos fazem até hoje. Só que hoje eles estão como se não estivessem aqui, porque eles disseram que ia sair. Mas nunca saíram, deixaram uma parte da família escondida aqui. No fundo, tinha que fazer porque era o jeito de trazer você de volta. Tinha que deixar uma essência daquilo que é lá, porque no futuro é assim. A família que ficou aqui embaixo e a família que ficou lá em cima. E há essa interação, porque não tem o peso de subir, entendeu? Não é um peso, não fica pesado, não, sabe? Não é um peso. Não, você vai simplesmente saber, você vai lá. Você vai ver de cima, você vai ver por cima, mas não é para pisar. É porque lá no futuro você não está pisando. Deu para entender, né? Você tem que entender, só vai ter coisa boa lá. Por isso é que o sentimento chamado altruísta, ele passou em 4 mundos planetários e foi reconhecido e selado como. Eles reconheceram, se reconheceram, meu querido, você pode ter certeza que eles sabem que é. Eles estão retornando aquilo que eles perderam, você entendeu? Essa alma humana consegue dar para ele o coração dele de volta para ele fazer algo com você. Então você volta aquilo que você perdeu. Você recebe tudo aquilo que você perdeu. Por quê? Porque eles reconhecem, cara. Não é você, não. Você tem que entender que é um pai cuidando de um filho. Não é um filho cuidando de um pai velho e ultrapassado, em fases de morte. Essa ideia aí foi que passaram para a gente. Não, você vive 1000 anos, que é o prazo,
1000 anos. Você tem que achar uma pessoa que vive 1000 anos aqui. Se você achar essa pessoa que viveu 1000 anos, é ela. Ela é a do Pai. Ela, confirmadamente, ninguém nunca viveu. Nem Noé. Né? Noé não, quase não viveu nada, né? Mas nem Adão. Nem Adão viveu isso. Ele cedeu 70%, 70%, 70 anos da vida dele para Davi. 70% para Davi. Ou 70%, eu geralmente falo assim, 70 anos da vida dele para Davi, então ele não completou os 1000 anos, porque ele deu uma geração dele, uma geração que chamaram de geração 70 anos, para a vida de uma alma que é só para ela vir aqui, senão ela não existiria lá. Deu para entender? Ela só existiria lá se ele tivesse dado isso. Se ele não desse encurtasse a vida dele em 70 anos, ele mesmo não existiria lá, porque essa parte da alma dele só existe se ele sacrificasse isso. Você entendeu como é que é? Ele sabe o futuro. Eles sabem o futuro. Eles mesmos estão no futuro. Eles acessam o próprio futuro o Pai acessa com eles. Então eles são guiados pela consciência do Pai. O que o Pai diz para eles fazerem, eles fazem. Nasceu consciências é, iradas, raivosas, consciências que precisam ser colocadas no lugar com entidades da pesada, que elas não vêm para brincar, não vêm. É como a de Samuel, que cortou é, na época o rei dos Amaleque, porque Saul poupou ele, mandou ele fazer, ele não fez. O que ele queria com isso? É mudar uma linha do tempo, para que ele estivesse nela, não é? Porque se ele morresse ali, ele apagaria ali, de uma certa linha do tempo, certo? Então ele quis poupar aquela geração porque eles têm que estar lá, eles não podem fazer isso, não. Você não pode tirar da existência algo que existe lá, isso tem que ser uma preservação. Isso é um tempo de ensino, de aprendizado, isso é uma escola aqui, sabe? Temporal, nos ensinando a sair do temporal e viver atemporal. Então você acaba procurando alguém que te leve para lá. Então foi dado várias formas de você tentar ficar num tempo. Mas esse tempo sempre foi terminado, ele nunca foi eterno. Então não encontraram ainda aquilo que o Pai reconhece para retornar todas. Olha, você vai ver coisas lindas, cara. Lindas, lindas, lindas. Você vai ver uma maravilha. É sério, é um casamento, cara. Você já foi para um casamento triste? Você já foi para um casamento abatido? Ah, mas eu não tenho nada para ir para o casamento, né? Porque tem gente que vive uma vida bem triste, assim, bem pisada, né? É justamente para ele aprender. E aí, essas pessoas é que mais presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, porque eu vi isso. Eu tenho que falar isso para vocês, senão vocês vão ter confusão. Agora o espírito agora é loucura e confusão, presta atenção. Eu vi que eles seriam aqueles que primeiro vestiriam as roupas que ficariam, porque eles foram os que mais perderam aqui. Compreendeu? Tira tudo desses, porque no final é esses que vão receber. Então, você entendeu? Para você mostrar uma coisa, você tem que dar outra ao máximo. Quando eles cansarem do sofrimento deles conscientemente, tá, gente? Isso depende de entidades alienígenas, tá? Você tem que entender que isso não é uma coisa humana, não, tá? Senão você fica aí tentando fazer as coisas. É o pai retornando. Então, o pai aciona uma entidade alienígena para você, ao qual manda a família ir lá e fazer. Então, você não precisa fazer nada, não. Ele mesmo ordena a feitura daquilo e aquilo acontece para você porque ele está naquele futuro com você, porque você chegou à consciência que estaria lá. Ou não? Não entendeu isso? Bom, então a minha paz é entregar toda a consciência para ele, porque quando ele expor, rapaz, eu sinto, cara, coisa linda, maravilhosa. É um negócio assim, uau! Sabe quando você já foi em algum lugar assim? Puta que pariu. É muito gostoso. Eu tô doido para ir para lá, cara. É um negócio assim, indescritível. E indescritível a paz e o sossego e a harmonia e
Assim, olha, porra, você vai andar na rua de um jeito como você nunca andou na sua vida inteira, toda a sua existência. Você perdeu isso aqui, sabe? Você tinha paz e não tinha nada, tem tudo e perde a paz. Aí agora, contudo, você tem que encontrar a paz e permanecer na paz eterna. Olha só que doido. Você tem que pegar tudo de volta que é seu para viver como estava, do jeito que perdeu. Antes de perder, né? Perdeu porque você perde, aí você deixa de saber, acabou. Perdeu e não tem mais a consciência disso aqui com você. Você perde, tira de você. É obrigado, entendeu? Para você receber. Então, como você recebe isso de volta, é isso que eles querem saber, se é justo com você mesmo, porque você estava vivendo uma vida justa lá na frente, lá no futuro. Você entendeu? Porque, olha, deixa eu explicar, vamos entrar, porque tem muita coisa para falar, sabe? E eu quero tentar ser o mais sucinto possível, porque quando você vê muita coisa, porra, você fica ali horas, dias, e eu sei, sabe por quê? Porque eu vi o meu povo das sombras comigo dia e noite. Dia e noite, é uma coisa gostosa demais, cara, é um prazer, assim, indescritível, incomum, descomunal. É um negócio maravilhoso. E todo mundo quer estar, cara. É um negócio. Olha, quando você está lá, você diz: Eu não quero voltar. Quando a morte te leva, porque a morte é o portal para poder te dar a consciência de um futuro. Tem consciência de pessoa que, quando a morte tira ela ali da vida e dá para ela o futuro dela, né? Ela geralmente, para poucos, ela leva para o futuro porque ele não está pronto para saber do futuro dele, né? Como o que ele vai receber. Então ele não está pronto para ficar em paz. Essa consciência ainda não nasceu o suficiente. Então eles sabem disso. Então o que eles fazem para chocar ela? Dar um passado sofrido. Aquilo que ela passou e que ainda iria passar se ela não mudar. Deu para entender? Então ela precisa. A ideia é: eu vou te dar isso aqui porque é o caminho que você está indo para receber. É isso que você quer? Aí tem gente que passa por uma EQM e fica apavorado, aterrorizado, porque é a atitude que ele tem, que ele está tendo, que merece isso aqui. Aí ele acorda, ele fica aterrado. Aterrado. Por quê? Porque ele precisa ser chocado, ele ainda não entendeu as suas obras, as suas ações, porque elas não estão lá com ele no futuro. Você entendeu? Elas não estão lá, então ele está errado ainda o que ele está fazendo, então ele quer que ele mesmo se entenda nisso. Ou você não entendeu? Bom, quando entende, aí você compreende todas as coisas. Então, deixa eu focar aqui, porque é tanta coisa, gente. Poxa vida. Eu sei que o meu povo, como eu disse, vai estar dia e noite aprendendo. É uma escola que precisa ser mudada pelo Pai, dando a gente a restaurar aquilo que foi retirado. É o sacerdócio, é uma coisa que é ele que levanta, é dele, estava lá com ele, era aquilo que era, não é que eu estou querendo fazer. Você entendeu? Você não tem que fazer nada, você só se encaixa naquilo que era. Então você só torna a ser quem você era. Pronto, você está em paz de novo, você se encaixou na linha do tempo como era do início. O quebra-cabeça se encaixou aqui, ó, tá certinho, isso aqui tem que ser preservado. Pronto, leva para o celeiro separado. Esse aqui são as sementes que foram replantadas, porque lá estavam assim. Então foi perdido em um tempo de propósito para a gente entender. E essas aqui é que estavam lá. Então nós já encontramos, elas têm que ser guardadas porque elas não podem sair mais de novo, né? Senão a gente volta ao ensino que nós passamos. Compreendeu? Então, para não voltar a esse ensino que foi nos dado, eles já encontram e já levam para lá, porque sabe que chegou o tempo final. Ó, ela nasceu, ela eclodiu, ela foi para lá. Beleza? Então, o futuro dela foi entregue. Ela começa a ter paz a partir daí. E você, seja que você quem for, se tiver ouvindo essas aulas, se tiver interesse sobre elas, porque eu vi muita gente famosa, gente importante, estava lá. E se você se interessa mesmo sobre sua terra, você precisa aprender. Você realmente precisa saber qual é a tua função aqui. Quem é você aqui? Porque todos sabem quem são lá. Deu para entender ou não? Você tem que se encontrar, porque lá eu encontrei você. Eu vi pessoas lá. Então eu tenho que encontrar elas aqui, ué. Ou não, você não entendeu? Você não entendeu isso? Desculpa. Você não entendeu isso?
Se eu vi um futuro de um casamento lá, eu vi uma transição, alguns pedaços, né? Não foi tudo, alguns pedaços entre esse casamento, a transição. Por exemplo, a minha esposa foi dado a saber que a Lilith, que é uma draconiana, ou você conheceria como Diná, estaria se apresentando, que é a morte, estaria se apresentando ao mundo em 2028. Minha esposa esteve lá, estava lá no local. As pessoas, algumas pessoas ficaram com medo e saíram correndo quando viram é, nas costas dela aquela de dragão, né, de draconiano, né, aqueles de lagarto, não tem aqueles tipo os espinhos nas costas, né? Aquele espinho ela não conseguia desaparecer porque ele já aparecia, eles já sabiam dela, então ele não dava mais para mudar, sabe? Era uma coisa que ela não conseguia mais voltar, porque era o reconhecimento, entendeu? Ela estava se tornando aquilo que ela era lá no futuro que ela se perdeu. Então ela já podia se mostrar e não podiam deixar ela se tampar. Então ela aparecia. Então as pessoas que viram saíram correndo. Saíram correndo, ficaram com medo. Algumas, outras, olha, ficaram muito felizes de serem honradas pela presença dela, por ouvir ela. Ela também já me viu que eu estava em um local com pessoas que eu conhecia, que eu sabia quem era, e elas estavam lá, elas chegaram para me ouvir, mas alguns, quando me viram, ficaram com problema porque me conheceram no passado. Aquilo que eu fui. É como um criador, né? Ele se tornou uma coisa horrível para você, mas aí para você aprender. Então eu estive num problema passado com eles e eles não queriam me ouvir porque me achavam muito indigno de falar com eles porque eles eram melhores e maiores que eu. Bom, eles não iriam conseguir me ouvir, né? Na verdade é essa. Eles ficariam muito magoados, chateados e irados. Os aliens irados aqui, né? Os aliens raivosos. E aí eles seriam vistos facilmente. E aí, como a gente já sabia disso, ordenou eles serem botados de volta, mesmo eles não querendo, eles tinham que estar, porque agora não tinha jeito mais de mudar. Então eles iam estar a partir daqui, quando nós estivéssemos, eles iam ter que estar. Foda-se, essa foi a regra que eles já aprenderam para colocar, entendeu? Era o nascimento, viram como é que seria, uma parte como seria, então não dá para permitir que isso aconteça. Então aí eles já entendem que eles têm que agir e fazer, porque eles não podem deixar a consciência se perder de novo do pai, entendeu? Aí vira a parte deles, aí já entra a parte dele, porque a nossa a gente já fez, chegou até aqui. Quando a gente chega até aqui, vocês têm que fazer isso aqui. Aí eles sabem que tem que fazer, eles obrigam eles a voltarem a estarem lá com a gente, ouvindo tudo aquilo que a gente ia falar. Eram pessoas que têm problemas em ouvir a verdade. Isso já deu para saber, porque lá a gente consegue entender, sabe? Pessoas que não tinham condição de saber a verdade, que fugiam da verdade e financiavam a morte através dela. Mesmo que eles fossem pequenininhos e não soubessem realmente o que acontece, porque eles estão acoplados a alienígenas. E esses alienígenas acessam a consciência dela e dizem para ela o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer, assim acionando o bem e o mal dela para favorecer, aprender o favorecimento de si mesmo, sabendo que ele é superior a você. Entendeu isso ou não? Quem entendeu? Quem entendeu aí? Quem é o aluno que compreende? Então, quando eu colocar no seu rabo, porque eu vou colocar, não vou perdoar. Não pode ter perdão, entendeu? É o pai que perdoa. Porque o pai retirou, só ele coloca. Então, só ele perdoa alguém. Como que ele perdoa alguém? Quando aquela pessoa raivosa, odiosa, que ele criou o ódio, ele criou a raiva, ele criou o sofrimento, ele criou tudo isso. Ele fez isso de propósito, para a gente aprender. Então, ele coloca aquela pessoa no lugar. Ele, fazendo com que ela pare de fazer o que ela quer fazer, porque ele está de volta na consciência dela. Então, é uma materialização do verbo. O verbo se reconhece materializado e volta a ser o verbo. Ou seja, todo mundo quer ouvir dele, desse materializado, o verbo que tem que fazer. Ou seja, verbo é a ação, ação.
Eles só querem saber o que tem que fazer, mas ele não precisa falar para eles, porque o pai diz para eles que eles podem fazer agora, porque o pai está com eles. É diferente, deu para entender? Então, eles sabem, porque sentem que o pai liberou, pode fazer. Pode fazer, está liberado, eu estou deixando você fazer, porque eu estou parando a mim mesmo. Eu não vou mais destruir você, eu já encontrei quem eu vim procurar. Já encontrei, esse é meu, não é seu, e eu estou deixando você confiar em mim. Faça o que tem que fazer, não tema, porque eu vou parar você. É ele que vai parar. Ele decidiu que vai casar, cara. É um casamento, você entendeu? Ele encontrou a restauração de como era no início. Demorou um tempo, entende? Foi um tempo que no final ele foi oculto, não sabia um pouquinho, olha, sei que chega até aqui, mas é como você entrar no oceano, sabe? Você sabe que o oceano é finito, porque a Terra é finita, né? Mas você não consegue viajar em todo o oceano tão profundamente e tal. Você não consegue, entende? Tem coisas ocultas de você que você nunca foi, não sabe nem. É terras novas, imagina que você consiga encontrar coisas novas dentro de algo que você achou que seria único. O pai escondeu de você. Isso aí ele escondeu para a glória dele, para ele mesmo, não foi para você. Então ele só dá isso no final, quando ele encontra aquilo que ele veio procurar. Compreendeu ou não? Então, assim, como a gente vai mudando as coisas, tudo vai mudando com a gente vai recebendo como um filho no colo do pai, né? Eu cantava que eu queria só conhecer ele. A única coisa que eu precisava era conhecer quem ele é, da forma que ele é, como ele é. Não quero fantasias, não quero enganos religiosos que dizem porque Deus, gente, Deus é o humano do nosso Criador que se esconde atrás de um animal aqui nessa terra chamado dragão, o Deus do fogo. Quando ele retorna a essa terra, quando você começa a ter consciência dele aparecendo, é sinal que acabou, é sinal que a destruição para uns está chegando e a salvação para outros está iminente. Ou seja, eles vão poder retornar aquilo que eles eram, vão poder se tornar aquilo que eles deixaram de ser, sem a cobrança hoje da escravidão sobre eles, que eles, por exemplo, você sabe que não precisa ser algo, mas é obrigado a ser porque aquele que viria não vem de você. Pronto, você nós já sabemos que não, ou seja, prendeu ele dentro de uma religião. Você favorece aquilo que não tem lá. Não tem religião. Lá no futuro, na eternidade, não tem religião. Então, se você está dentro de uma religião, você não está no futuro. Então, eles podem te matar à vontade. Não tem problema em matar você, porque tem religião. Ou não entendeu? Quando tem religião, não tem futuro. Como era, tem um futuro destrutivo, que foi aquele que foi dado em um tempo, dois tempos, e no terceiro tempo a gente entendeu porque teve o terceiro, mas a gente ficou sabendo como era, porque aqui não passa para o quarto assim. Então, se não passa para o quarto com destruição mental da existência do Pai, então não terminou ainda. Temos que voltar no passado e consertar isso. Então, a terceira também passa a ser aquela que não teve. Ao mesmo tempo que teve, não teve, porque sabendo dela, eles livram ela dela. Aí ela se torna a última, mesmo que tenha sido dado. Então todo mundo espera que ela aconteça, porque já recebeu, mas ela não acontece de novo. Então o Pai se revela, que ele dessa vez ele encontrou. Então a gente sabe que daqui a gente não passa, então tem que voltar aqui, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui que está a resposta. Não precisa procurar em outro lugar. Você pode até ir em outro para tentar encontrar nesse aqui a solução que daqui não pode passar. Deu para entender, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo e que gostem de entender, né? E que gostem, porque seja realmente do meu povo, seja interessado em fazer alguma coisa. Tentar se encontrar nesse emaranhado todo, sabe? Tentar saber quem é você, se preocupar um pouco com você mesmo agora, porque você está lá diferente do que está agora.
Então, se você está lá diferente do que está agora, então tenta mudar você agora, mesmo que você seja famoso, rico, Gustavão, né? Gustavo Lima, que eu vi você lá. Me disseram o apartamento que seria seu, eu vi lá. Vi o apartamento de um amigo meu chamado Dudu Carlos Ciso. Eu vi o apartamento dele. Vi coisas que eu acho que nem posso falar muito aqui, porque eles têm mulheres. Eles têm mulheres ciumentas do caralho. Tem um monte de coisa aqui ainda que não está lá. Não estava lá. Quando eu vi, não estava lá. Como é que eu vou fazer? Vou falar com ele? Aí ele vai querer fazer por conta própria. Então aí ele está fazendo por minha causa. Não, não pode. Ele não pode fazer por mim porque ele não fez por mim. Ele fez por ele mesmo porque o pai acordou ele lá. Ele acorda todo mundo. Ele tira uma peça dele e some de todos com ela. Então, quando ele devolve ela, todas as conexões se ligam de novo como um cérebro, como uma ligação cerebral. E olha, são muita coisa no cérebro. São muitos neurônios, assim, uma infinidade. Então, é exatamente isso. É um infinito sendo religado com ele. É ele, não se preocupe, não. Você será levado. Não é assim? Você será levado. Então, se você será levado, você não tem que se preocupar em ir. Mas você vai para onde? Morrer? Não. Você vai ser retirado e guardado, enquanto o resto está sendo tratado. É uma conscientização de retorno através daqueles que foram retirados. Deles vem a correção do passado, porque eles são os primeiros a acordarem, a tribo de Levi. A tribo de Levi, que é a tribo de Leviatã, porque aqui a representação do pai Anu é Levi, Atã, o grande dragão do abismo. O grande dragão do abismo. Ele retorna para trazer toda a paz à terra, como era lá. Então ele se torna como aquele que tirou. Então, se ele tirou, ele é o mal, né? Porque ele era. E ele deixa de ser, então ele se torna o seu inimigo. Então, ao invés de toda vez que você enfrentar com ele, você afrontar e enfrentar ele, você vai perder. Essa é a regra. Para que ele se encontre. Por quê? Porque você tem que encontrar o que é dele no meio dos seus, para entender que é ele que ele perdeu. Então, devolve esse para mim, que você me encontrou de volta. Que você me entendeu. Pronto. Ele é Anu. Leviatã, o deus do fogo, o dragão do fogo. Ótimo tá com fogo, viu, filho? Ou é ótimo, é ótimo. Eu estou falando para você. É ótimo ser da nação do fogo. É ótimo ser um draconiano. É ótimo ser quem nós somos. É justo. Se você encontra injustiça, você se encontra no futuro. É uma linha do tempo encaixando-se em você, você vê ela cumprindo a cada etapa. E é uma alegria assim, indescritível, descomunal. É um negócio que você quer logo dar um pulo no tempo e ir para lá. Porque eles te dizem, por causa dessa ação que você teve, você vai receber isso aqui, ó. O seu futuro é esse aqui. Porra, maluco, você quer logo estar lá, sabe? Mas você não pode ser como a mãe de Jacó, né? Esposa de Isaac, que adianta o processo entregando para o seu filhinho querido aquilo que seria dele. E fizeram ela pensar que não seria. Aí ela só mostrou quem ela era. Só mostrou para todo mundo quem ela era. Arrogante. Foi lá e passou por cima do pai. Simplesmente pegou e deu para o filho aquilo que ela já sabia para tentar colher antecipado aquele prazer. Rapaz, ela matou, no fundo, ela queria matar o outro filho, que para ela não estaria lá. Não, ele não estaria lá daquela forma que ele é ali, mas ele estaria lá. Você tem que, porque uma existência não pode deixar de existir. Esse é o problema, sabe? Esse é o problema. Você não pode dizimar ou dissipar uma consciência existente, não foi você que criou. Essa é a dificuldade. Então você teria que encontrar com o seu alienígena, com aquele que criou você. O gostoso é que eles se entenderiam na gente e a gente se entenderia nele, que foi essa união que está lá na eternidade. Está todo mundo vivendo em paz assim, com coisas lindas e maravilhosas. Assim, a gente vai ter assim, um prazer enorme. Assim, olha, é indescritível estar com eles.
De verdade, eu não sei, mas presta atenção. Eles não vão estar o tempo todo aqui atrapalhando e empatando a sua consciência dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque é muito ruim, presta atenção, não sei se você já teve isso aí. Você ajuda alguém, você ajuda alguém. Aquele alguém começa a frequentar a sua casa, né? Porque você abriu as portas para ele, porque ele não tem onde morar, não tem onde ir. Quer dizer, o alienígena não teria a casa dele, ele foi retirado da casa dele e jogaram ele aqui. Jogaram ele aqui, ele ficou sem casa lá, ele ficou com a casa aqui. Então ele perde a casa dele lá, ele perde tudo dele lá, ele perde a primazia, perde tudo, 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 tudo. Ele passa a ser o segundo rebaixado, humilhado. Pronto. Ele vai morar na casa dos outros, que é aqui a terra. Aí, eles, para piorar, ainda destrói ele com a casa da pessoa que ele que apoiou ele, que cuidou dele, sabe? Ele ainda vê isso acontecendo. Ele ainda vê aquele que ele queria amar, sabe? Queria proteger, porque ele foi acolhido por eles e tudo. Mas não. Ele se vê perdendo aqueles que ele passou a amar. É muito ruim para esse alienígena, estou falando para você, é muito ruim para um draconiano ver um negócio desse. Ele prefere se isolar, a justiça dele é show de bola, cara. De verdade, você devia ver o coração deles. De verdade, ou coisa justa, ou coisa maravilhosa. É realmente você vai chegar à conclusão do que eu estou chegando, que é eles que estavam governando lá e perderam a consciência do governo. Era eles mesmo. Tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Porque eles são muito coerentes, eles são muito. Rapaz, você fica constrangido. A verdade é essa. É altruísmo demais, sabe? Eles são altruístas, são do Pai. Então, esse sentimento é que eles queriam reencontrar neles aqui, porque era eles que estavam lá governando e era eles que estavam lá ensinando, pelo altruísmo que eles carregam, entendeu? Eles carregam o selo do Pai na testa. Eles são draconianos. Você não pode, não pode, não pode, não pode querer tirá-los de lá, porque eles eram aqueles que estavam lá na realeza. Então, eles foram jogados para poder voltar. Quando eles voltam, eles não saem mais, porque ele retorna àquela consciência lá, aquela lá. Ele só pega isso aqui atrás para te ensinar para você voltar a ser quem você é lá. Ou não entendeu? Quando você entende, aí acabou. Você não precisa mais lembrar dessas coisas aqui, porque ela é um passado para você entender o que é correto, sem precisar saber de novo no sofrimento, na dor. Você sabe. Aí você, aquela hora que você retorna aquilo que você era e diz assim, porra, eu já sabia disso, né, cara? Eu sinto que eu já sabia. É, porque você realmente já sabia, você perdeu. Então, como você perdeu, você conheceu um outro lado que não sabia. Mas quando você então voltar ao seu estado de saber, você sabe que já sabia aquilo que você aprendeu em um pedaço do tempo de sofrimento. Deu para entender? É como se você já soubesse. Eu já sei que isso não pode ser feito. Mas como é que eu sei? Quer voltar a saber? Não, não. Obrigado. Vamos seguir daqui para frente, para toda a eternidade, sem precisar usar mais o passado. Sabe por que você ainda precisa usar o passado quando o seu futuro está ruim? Então indica que alguma coisa não foi perfeitamente encaixada. Tem alguma coisa que não está agradando o Pai hoje. Então o Pai não trouxe com a gente aquilo que ele deveria trazer. Então não é esse que está aqui. Não, não é. Então temos que voltar ao passado, nesse pedacinho aqui que a gente não acertou. É aquela segunda linha do tempo que eles mesmos, lá no futuro, têm que chegar à conclusão, voltar nesse pedaço do tempo ao qual nós existimos e hoje já não existiríamos mais lá no futuro, e consertar e levar a gente a estar lá também, porque é essa hora que tem que acontecer. Vai chegar um tempo da nossa caminhada, já me falaram sobre isso, que a gente vai buscar aqueles que ficaram para trás. A gente vai pensar tanto neles, vai lembrar deles, né? Vai lembrar. Primeiro a gente vai esquecer, a gente vai tratar outros assuntos, e depois de tratados, restaurados, vamos lembrar que a gente podia ter feito então algo melhor por aqueles que nós fizemos até então. É tipo Schindler, sabe? Você entende que podia ter feito mais. Porra, então me deixa eu voltar ao passado e deixa eu. Eu tenho certeza que Schindler faria muito melhor e muito maior, porque ele saberia aquela tristeza que ele teve naquele momento que terminou, que ela não foi perfeita. Ele poderia ter feito mais. Então, dá chance para ele fazer mais, vai mudando o futuro quando ele entende o seu passado.
porque já aconteceu, entendeu? Então ele tem consciência para parar aquilo que ele não tem lá. Ele não tem sofrimento, ele não tem dor. Então, lá atrás, ele entende o que ele poderia ter feito de melhor, que nem aquilo teria passado. Ele muda a própria trajetória dele mesmo com sentimentos diferentes do que ele teve. Você entendeu como é que você consegue? Você restaura tudo sabendo daquilo, você apaga aquilo da sua consciência atual, mas ela não é apagada da sua existência. Ou seja, eles lembram você o caminho que você não deve percorrer, porque eles viveram lá. Então, eles podem dar isso para você e a gente passa a ser cuidado como um pai que cuida do filho. Então ele vinha para nos corrigir como um pai, mas olha a severidade de um pai. Para quê? Para você entender o amor de um pai. Só que quando você cresce, né? Porque quando você é criança, não tem não. Você não consegue entender, não. É difícil você ouvir uma pessoa dizendo a verdade se você é uma criança. Então você precisa apanhar. Precisa, porque você sai para bater. O pior é isso. Você ouve o pai falando e ainda avança no pai. Aí a gente é obrigado a avançar em você. Você tem que ser contido, você tem que ser engolido, você tem que ser dissipado, porque você não está lá assim, cara. Você tem que entender, você não está lá, o pai é quem é. Você quer tirar o pai aqui, aonde a gente sabe quem ele é, então a gente não pode deixar, porque ele não pode sair de lá. Se ele sair de lá, nós saímos daqui, ué. Nós sabemos que ele está lá, ué. Deu para entender ou não? Como é que a entidade pensa? Como é que os alienígenas pensam? Não entendeu? Ele não pode deixar você fazer o que você quer a partir do momento que ele sabe quem você é. Deu para entender? Não pode, porque ele se torna culpado da destruição da consciência do pai perante o próprio pai. Eles não são como vocês, tem que entender. Eles não têm essa consciênciazinha humana estúpida como você. Não, eles são rigorosíssimos consigo mesmo. Tanto, tanto, gente, tanto, só para a gente, olha, eu nem comecei a dar aula ainda. Tanto, tanto, que as entidades que foram criadas pelo ódio, tá? Que, que é o amor, né? É o contrário de amor. Ela trouxe dois sentimentos para apoiar ela, dor e sofrimento. Aí ela cria o ódio. Ele dá dor e sofrimento que ele prova que o pai o abandonou, que o Criador o deixou. Assim ele consegue culpar o Criador para você. Aí ele pode acertar as contas com você, porque aí ele fala, olha aqui, ó, Criador, Anu, Leviatã, olha, isso aqui está com problema contigo, já não dá nem para resolver com ele. A gente vai lá, mas ele disse que o problema dele não é comigo, é contigo. Que tu que está fazendo isso com ele. Aí o pai vai lá e vai mostrar para ele que não era isso que ele queria. É porque ele só queria mostrar para você quem você é e o que você faria ou fazia para poder tirar você dele mesmo. Então ele acerta as contas com você, não é comigo, não é com ele, não é com aquele. Não, ele está fazendo isso com você. Tudo, tudo. É uma destruição temporal. Ela acaba, sabe? Ela acaba. Só precisa te encontrar de novo como você era lá. Aí precisa ir dentro de você, porque você está escondido lá dentro, quem realmente você é. Precisa encostar em você lá. O problema é que quando encosta com alguns lá, sai um aliens raivoso. Sai um aliens raivoso. Não é você. Aí você chama de demônio. Aí você chama de demônio. Mas não é um demônio, é um aliens raivoso. É uma parte da alma ligada a um aliens que tem raiva de você ser humano. Por que ele tem raiva? Porque você tirou o pai dele daqui. Na verdade, era a instrução para ele de encontrar o pai, ou seja, ele se torna ódio puro, porque antes ele era amor puro. Deu para entender? Então ele se torna ódio puro para retornar ao amor. Então o único antídoto para o ódio puro é o amor puro. Sabe onde se encontra o amor puro, meus queridos? Meus queridos, no altruísmo. Se a entidade, se nós aqui, seres humanos, se as entidades ligadas a nós, não ver ou não vir na sua testa escrito
as letras hebraicas pegando fogo como aquilo que você coloca no sacerdote aqui na testa, sabe, de ouro, escrito, escrito o nome lá do Eterno e tudo. Rapaz, se eles não vê isso, você não é reconhecido nos mundos superiores como altruísta. Então está interesseiro, não deveria estar lá e eles não têm problema nenhum em retirar você. Porque eles sabem que você não deveria estar, porque você não está lá. Eles têm a obrigação de devolver como era. Então eles perceberam que até eles mesmos erraram. Então todos eles estão voltando a encontrar. Aí, quando eles encontram o pai encontra eles, a paz é certeira, porque eles sabem que o pai voltou. Ele sabe, não é você. Você não precisa saber, você vai saber. É só questão de um pouquinho mais de tempo para você entender, porque animal, né, velho? Animal é complicado. Animal, tenta ensinar, você tem que adestrar o animal. Quando você adestra o animal corretamente, o animal sabe que está fazendo uma coisa boa. Aí ele não sofre penalidades por estar fazendo alguma coisa, entendeu? Então ele sabe que está fazendo para o seu criador, para o seu pai. Beleza? Então, preste bem atenção. A gente só precisa retornar ao estado que éramos e fazer aquilo que tínhamos que fazer, porque sabemos que fazemos. Entende? Ou seja, você volta ao seu estado como era anteriormente. Então você tem paz com tudo que você faz, porque você vai ser honrado como foi pelo que fez. Você foi reconhecido. Deu para entender? O pai reconhece você lá porque você estava lá. Ele fala, não, ele estava aqui mesmo. É, ele está certo. Ele chegou aqui nesse ponto aqui, ele estava aqui mesmo. Parabéns. Parabéns. Ele vai te honrar. Parabéns, conseguiu vencer aí o teste. Voltou, acabou, hein? Beleza, hein? Sabe aquela hora que uns vão ser retirados e guardados e vai ficar esperando chegar mais. E vai só chegar gente. Só sementinha nova para poder ser ensinada e instruída, porque ela está lá instruindo e ensinando. Não é legal? É, você só recebe de volta, você não faz nada, cara. É, você tem que entender, você não faz nada, você recebe, isso chega até você. Você recebeu, você não fez. Lá você não faz, você está como um filho, cuidado. A terra está num estado de filha, compreendeu ou não? Todo mundo tem o maior xodó com isso aqui. Ué. É, filhinho querido. É, aí deram a saber o inveja. Tira a inveja. Vamos mostrar a inveja e assim o ciúme, o ódio, tudo isso aí. Pá. Deu para entender? Aí não divide com ninguém, só é sozinha, é única, sabe? Já vi muitas coisas que eu não posso falar porque as mulheres que nós temos hoje são as problemáticas do futuro. Então, por isso que disseram que elas que resolvem tudo isso, porque elas são mais profundas que nós, tanto que tem buraco. Então, elas são mais profundas que nós, elas sabem o que nós queremos e elas sabem dar exatamente o que precisamos para conseguir o que queremos. Mas quando ela está com você, indo para o mesmo lugar que você, porque quando ela vai para outro lugar, ela usa você e depois te arrebenta e continua pegando e subindo com outro. Não entendeu isso? Até hoje. Olha, então você não está lá. Você não está lá. Você ainda não está lá. Você vai ter que resolver a sua estadia aqui para poder estar lá. É o futuro, sabe? Futuro. Já sabemos um monte de coisa que aconteceu, viagem no tempo, entidades sendo enviadas de mundos superiores com raiva da gente, comeu, destruiu a gente. Ó, houve um caos do caralho. Os garras brancas, porra, maluco, os caras são fodidos. Mas tudo bem, é porque a gente se vendeu, sabe? É religião. Religião. Religião é a adoração de alguém que não é você. Deu para entender, né? Mas você, no fundo, é você mesmo, disfarçado de outro alguém do lado de fora. Então, é só você se encontrando consigo mesmo, pronto. Aí, você, quando encontra com você mesmo e vê que você é bom demais, aí você se idolatra. Esse é o problema. Aí você não está lá assim, então não é você. É, porque se você. Lá não tem esse tipo de sentimento idólatra, não tem religião. A Terra está vivendo um estado, assim, inacreditável, um negócio assim que nem parecia que estaria.
A verdade é essa, pelo nosso finalzinho agora terrível e aterrorizante aí. Mas é um casamento, eu não sei como é que o pai vai arrumar essa casa para o casamento dele, sabe? Porque é o casamento do pai, não é meu, não, você entendeu? Você tem que ficar feliz, é isso. Você ter sido convidada para o casamento dele, não para a destruição sua. Ele não quer vir para a sua destruição, não. Isso aí você se destrói sozinho. Sinta-se prazer em se destruir. Porque ele não tem prazer nisso, não. Ele está vindo para casar com a gente, nos dá nova consciência, nos dá um novo pacto. Cara, vamos viver eternamente, porque vamos passar de 1000 anos vivendo com ele, já que era ele que estava na eternidade com a gente. Ele está doido o quê? Você está maluco o quê? Já conseguiram viver, quer dizer, um humano inicial conseguiu viver 930 anos. É muito tempo vivido, você vê muita coisa, mas ao mesmo tempo pouca, porque é nisso, então você não tem quase nada para ver. Agora, no final, você vê muita coisa em pouco tempo, é isso que está acontecendo. É muita coisa em pouco tempo. Você vê, é só eles abrirem a consciência daquilo que era. E aí você volta a sentir agora como você estaria. Então você não aceita ser diferente. Não sei se você consegue entender isso. Você não aceita ser aquilo que você não é. Você não é altruísta perfeito. Eles vão retornar a Israel. Eles vão retornar a ser os Leviim que são. E aí o mundo vai estar guardado de novo, porque o Pai vai estar lá com eles. Eles vão ser reconhecidos pelo mundo onde andarem. Eles vão ter o reconhecimento merecido, porque o amor está com eles. Eles amam amá-los, porque são amados por eles. Eles têm tudo de tudo que pode ter nessa terra. Então, olha, é maravilhoso. Tudo volta a ser tudo com ele. Deu para entender? Então a gente recebe tudo. Aqueles que perderam tudo receberão tudo primeiro. Depois o resto. Então, os negros, fiquem espertos aí. Deveriam, quem é de aí, lá da África, deveria espalhar isso para eles. Eu sei que por isso que tiraram a tecnologia, tiraram a forma de falar para eles, porque é justamente isso que tem que acabar. Tem que voltar para eles aquilo que nós temos aqui e em maior escala, porque eles recebem mais do que aqui. Então, eles são as almas que deveriam receber mais conhecimento do que nós, porque eles estão lá em outro estado. Eles não estão como estão aqui. Isso aqui eles perderam para nos ensinar que eles estavam lá, assim. Então você entende um lado que não será. Isso não será. Então isso tem que acabar. Deu para entender? Então você compreende aqui que isso aqui tem que acabar. Mas como que acaba isso? Só Deus pode acabar, porque ele é o reconhecimento do seu Criador que acabou. Então você tem que encontrar Deus. Você tem que encontrar seu Deus. Você pode ser, se você achar que é, se apresentar. Apresente-se aí ao tribunal como divindade, como Deus, e dê a loucura e a confusão que precisa. Porque nós, dos dotados, já sabemos quem ele é. Ele é Leviatã. Ele é Leviatã. É o Anunnaki, o pai dos Anunnaki. É Anu. Ou você não entende? Ele é que volta a governar essa terra e pronto, acabou. Com isso, devolve aos filhos que ficaram nessa terra, que também terão a hombridade, a nobreza de deixar cada um no seu lugar. Ele não quer nos dominar, porque não tinha domínio lá. Você entendeu? Não tinha domínio lá. Não tem domínio, cara. O pai não perde a consciência lá, ele perde aqui, entendeu? Então, só ele retorna aquilo que era. Não tem peso lá. Não é pesado, compreende? É suave, é leve, é gostoso. Deu para entender? É algo indescritível para o que nós temos de sentimento aqui hoje. Justamente que é para que o teste acabe. A gente sabe que acabou quando o Pai retorna a nos dar aquilo que nos tirou. Ou não entendeu? Pois é, então você tem que encontrar o Pai, você tem que encontrar o Deus do seu Pai, né? Quem é ele, e ficar feliz com ele. Espere aquilo que vai acontecer com ele. Acredite nele, se é que você sabe que vai acontecer. Se você não sabe, procure aquilo que você acha que vai acontecer, porque com certeza é uma destruição. Isso aí você pode ter certeza. Qualquer tipo de destruição que você quer que tenha para você, você vai conseguir encontrar lá sem ele. Então, fique tranquilo que toda dor e sofrimento, ela será retirada pelo Pai. Não é por mim, não é por você, não. Nós só vamos fazer o que o Pai quiser que a gente faça,
porque nós estávamos fazendo, só está retornando. Deu para entender? Nós não estamos querendo fazer nada, não, não é uma religião, não. É um retorno à consciência passada daquilo que éramos e perdemos. Pronto, voltamos a ter sem peso de termos tido, porque foi um ensinamento doloroso, sofrido, mas entendido. O porquê isso foi concedido para que a gente nunca mais perca o que nos foi dado. Beleza, tá ótimo, não tá bom não? Todo filho que é inteligente, sentimentalmente, tá? Filho que o pai e a mãe agradecem pela existência dele, sabe? Ele agradece o pai e a mãe por ser quem ele é e ter se tornado para os dois o que ele se tornou como filho, né? E eles se sentem honrados em tê-lo como filho, e o filho reconhece que isso é por causa dos pais que ele teve. Não é maravilhoso? É maravilhoso, cara. Honra é uma coisa que tem lá, cara. Por quê? Porque são os altruístas. E eu vejo um rapaz assim. Ele é um vampiro, tem um cabelão tal. Eu já vi, me mostraram ele uma vez. Eu fui ver algumas coisas dele, só assim rapidinho, mas também não me deram muita, não me permitiram ficar muito tempo lá, não. Deixa, só disse quem ele é, tá vendo isso aqui? Deixa para conhecer ele quando você conhecer ele mesmo. Não precisa ficar aí investigando a vida dele, o que ele passou e tal, o que ele fala, não, que vocês vão se conhecer. Eu falei, ah, tá bom, beleza. Aí eu não me deram muito sentimento para ficar ali, sabe? Outros só disseram, encontra isso aqui para mim. Aí a gente encontrou, eu encontrei, né, com eles, né? Encontrei, porque eu tô ligado a 5 sentimentos, a 5 mundos, sabe? Aí eu encontrei. Então encontrei, está aqui, está guardado, está ali, mas aí eu teria que ir lá. Aí já é um outro processo. Eu tenho que ir lá na casa dele, conhecer ele. Entendeu? Pelo menos não sei quanto tempo vai ser, depende de como ele vai estar preparado. Como ele foi preparado por esse tempo que a gente esteve em contato e as coisas estão sendo passadas. Bom, eu não falo nada com ele, para te falar a verdade, não falo nada com ele, nós não temos nem conversa, mas eu já sei sobre ele. Eu espero que ele esteja ouvindo isso aqui, porque eu nem acho que ele esteja ouvindo. Para te falar a verdade, eu acho que eles tiraram ele assim, afastaram ele o máximo mesmo. Bom, isso aí é um sinal de que o pai ainda não está falando, entende? Porque quando o pai estiver falando, ele fala e essa pessoa escuta e depois ela. Ah, tá, então aquilo ali que você falou era de mim que você estava falando? Era de você mesmo. Aí você confirma que estava naquele lugar com aquela pessoa. Entendeu? Porque você viu ela lá. Ela estava lá com você, ela entendeu como é que é o negócio? Teve pessoas que eu vi. Então não tem jeito de não ver, desver. Compreende? Ver. E eu quero muito começar agora a aula, porque eu ficaria dias falando com vocês. De verdade, eu adoro esse mundo, ver o que vai ser, como vai ser. Olha, é maravilhoso fazer com vocês aquilo que foi feito e, ao mesmo tempo, desfeito temporariamente. É bom demais ver a restauração de todas as coisas. Realmente é muito bom. E vamos ter umas coisas aí muito legais. Mas vamos ver, vamos esperar. Olha, deixa eu começar, porque é gostoso demais de ficar falando aqui do que eu vejo, sabe? Eu vou falando para vocês e vou revendo aquilo que eu vi. Aí tem muita informação, detalhes, sabe? Que eu quero às vezes dar, como é que é. Se tivesse gente para perguntar, aí, meu filho, aí que eu não ia parar mesmo. Eu ia afundar naquele negócio ali, meu filho, que nós íamos lá no profundo do abismo juntos, sabe? Íamos tirar cada coisa. Por isso que é só o povo de Levi, sabe? Só o povo de Levi que pode realmente entrar nesse mundo e conhecer. Esse rapaz estava lá. E eu vi muitas pessoas lá, pessoas que eu conheço mesmo. Eu falei, poxa, eu até duvidei, mas vi, estava sentada com elas lá, mexendo no meu celular. É muito doido. Olha, gente, eu vi cada coisa, vocês não fazem ideia. Eu vi um negócio acontecendo em 2030 que eu assim me espantei, eu fiquei extasiado. Eu queria ver se realmente isso ia acontecer mesmo, sabe? Eu falei, poxa, eu quero ver isso, de verdade, me deixa ver isso, porque foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Só falta pouco tempo para ver, sabe? 10 anos aí, ó. Começou em 2020, já passou-se 2 anos. 2028 a morte tem que se apresentar. Isso é um cronograma, sabe? É um cronograma, isso está na linha do tempo, compreendeu? Então eles sabem. Por isso que sai falando as coisas para você, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, porque sabe, estão lidando com o tempo.
Só que isso aqui que vai acontecer, eles não sabiam. Foi guardado, porque é do pai, né, velho? O pai só entrega pro dele, não entrega para mais ninguém. Por isso que ele tirou a dele, a consciência dele, agora vocês ficam com a sua, para fazer o que vocês quiserem. Essa aqui não, essa aqui você não toca, essa só toca se eu quiser fazer algo com ela, para trazer a consciência dela de volta a mim. Então, só o pai só coloca ela quando ele quer para fazer uma coisa específica para ele. Então, todos sabem que tem uma consciência do pai aqui, então todo mundo pode fazer o que ele quiser para destruir essa consciência do pai, porque assim ele acorda ela. Assim termina esse teste, entendeu? O teste é parar. Então, você tem que dar. Dá mesmo. Dá com vontade. Não pode, não pode brincar, não, sabe? Você tem que dar morte para valer para você parar para a vida. Compreende ou não? É difícil, né? Você só fica em paz com isso quando você se encaixa na consciência do Pai, na eternidade como você estava antes de perder o que tinha. Deu para entender? Aí acabou, aí você sabe que não vai acontecer mais aquilo que aconteceu uma vez. Então ele pode te dizer o que foi que aconteceu. E aí você aprende com aquilo que aconteceu, sem precisar acontecer de novo, porque você já entendeu por que aconteceu. Vamos falar para a aula aqui, vamos realmente entrar aqui. Olha, desculpa, viu, o vampiro de Lúcifer, mas o que você trouxe para mim de consciência, com essa honra de me contar isso que aconteceu para você, ou aconteceu com você, sentimentalmente falando, através de uma informação, não é sonho, tá? Não é sonho. E essa consciência aí, ela foi, assim, uma consciência que abriu, expandiu a minha consciência para entender como você deve ter entendido. Não entendeu tão bem, porque precisava de outras pecinhas do quebra-cabeça, né? Nós precisamos de um todo, não é de uma parte. Nós precisamos entender um todo. Então, esse entendimento do todo, ele é trazido quando o Pai entrega o dele de volta para toda a eternidade. Ou seja, eu não vou mais tirar o meu, consequentemente, não vou tirar ninguém que está com ele. É simples assim. Compreendeu? Ele mesmo se honra. Ele não precisa da sua honra, mas a sua honra é um reconhecimento da honra dele que ele tem. Então, ele tira toda a honra de si mesmo para você devolver. Você tem que devolver. Ninguém pode mandar você dar. Você tem que reconhecer. Aí sim ele é. Então, aquele que trouxe essa honra de volta, ele também é aquele que ele era, o Deus dele, o início, o filhinho do papai, o criado primeiro, aquele que ele ouve mais. Deu para entender? Bom, compreenda isso. Você vai entender os seus ciúmes, as suas dificuldades, todos os sentimentos ruins que foi lhe dado por você querer ser aquilo que não é. Todo mundo tem que ficar no seu lugar perante quem ele é. E ele é o Deus do fogo, só ele é adorado e ninguém deve se meter a besta com ele, porque a besta já é ele, já foi ele, para nos fazer entender quem nós somos, a besta quadrada. Beleza? Vou entrar agora, o Lúcio, o vampiro. Me perdoe porque muita consciência você me trouxe, mas eu te agradeço. Eu te agradeço, eu sou grato por eles estar honrando a nossa família, sabe? Honrando a família, porque é a família, com essas informações guardadas, retidas, escondidas, para um final que a gente vai começar a ver paz. Mesmo que seja dado para alguns a doideira de achar que vai ser destruído, porque foi, é porque ele não está pronto para ir para a eternidade ainda, ele não encontrou o Pai. O Pai se encontra com ele, ele vai estar com a gente, e aí a gente vai ter muita gente. Porque tinha todo mundo lá, não era nem muita gente, não. Todos lá, então ninguém pode se perder, todo mundo tem que estar lá de volta. Todo mundo tem que estar lá de volta perante ele, porque ele é o Criador de todos. Todos. Não é de alguns, não. Todos. Então ele sabe como trazer de volta a consciência de todos na correção que ele mesmo deu para ele mesmo se reconhecer dentro dela. Bom, eu vou começar aqui, vou voltar, vou começar um novo áudio, esse terceiro áudio, para entrar agora, não ficar viajando muito nesses mundos que eu vou quando vocês, desculpa, quando vocês me fazem entrar nele como aula que eu tive lá, que me levaram lá, então eu vi coisas, eu senti coisas,
E aí eles me lembram. E aí o conhecimento vem assim, vasto, né? A gente começa a falar e não para. Mas eu preciso agora focar naquilo que você, Vampiro de Lúcifer, trouxe para a gente, que foi muito precioso, que todos nós deveríamos entender isso profundamente e devolver a consciência do Pai para o seu próprio coração, para a sua própria existência, para a sua própria vida. Então, eu vou falar agora aqui, vou passar para o outro e a gente vai falar de verdade da sua informação. A informação não é sonho, tá?